O silêncio da casa de Helena só era quebrado pelo tic-tac do relógio antigo na sala. Desde que se aposentara do trabalho como professora, os dias pareciam se alongar demais, esticando-se em horas sem rumo. Viúva há quase 8 anos, ela aprenderá a conviver com a ausência, preenchendo as lacunas com livros, música suave e algumas visitas ocasionais dos filhos. Mas, naquele fim de tarde, o destino resolveu brincar com ela. O telefone fixo, que raramente tocava, fez o som metálico ecoar pela sala. Helena levou um susto, correu até o aparelho e atendeu com a voz hesitante. Alô? Do outro lado, um silêncio breve, seguido de uma voz masculina, firme, mas com um tom nervoso. Mariana? Você está aí? Helena sorriu de leve, quase sem querer. Desculpe, o senhor ligou para o número errado. Aqui não há nenhuma Mariana. O homem pediu desculpas, um pouco constrangido, mas havia na sua voz uma gentileza que prendeu a atenção dela. Ah, perdão, acho que errei o dígito. Ela ia desligar, mas algo na cadência daquele timbre a fez segurar o telefone por alguns segundos a mais. Não tem problema, acontece sempre, disse, de forma inesperadamente simpática. A senhora foi muito gentil em atender, obrigado, respondeu ele, antes de desligar. Helena ficou parada olhando o vazio, com o fone ainda na mão. Era só um engano, um detalhe cotidiano. Mas por que aquela voz ainda ressoava dentro dela? Talvez fosse apenas a solidão, talvez fosse um chamado da vida tentando lembrá-la de que ainda havia conexões possíveis. No entanto, o acaso não tinha terminado sua travessura. 2 dias depois, o telefone voltou a tocar. Helena atendeu rápido, com um fio de expectativa que não ousava admitir para si mesma. Alô? Disse. E a mesma voz, agora reconhecível, respondeu com uma mistura de surpresa e riso. Não acredito. Liguei errado de novo? O coração dela deu um pequeno salto. Helena não sabia se ria ou se estranhava a coincidência. Parece que o destino insiste em nos colocar na mesma linha, disse, meio em tom de brincadeira. Do outro lado, a voz riu também, mais descontraída desta vez. Acho que sim. Juro que não foi de propósito. Estou tentando falar com uma amiga de infância, a tal da Mariana. Deve ter trocado um número na agenda. Helena sentiu uma curiosidade leve, misturada com algo que não conseguia definir. Pois saiba que, se continuar errando, vai acabar tendo que conversar comigo mesmo. Houve um silêncio breve, mas não desconfortável. Então, o homem respondeu. E seria ruim? Ela se surpreendeu com um atrevimento sutil, mas sorriu. Havia muito tempo que ninguém lhe dirigia uma pergunta assim, que soava quase como um convite. Não sei. Talvez não. Ele se apresentou. Chamava-se Augusto, tinha 65 anos, aposentado do Banco do Brasil. Morava em uma cidade vizinha, não muito distante. Helena contou um pouco de si mesma, da vida tranquila de professora aposentada, dos netos que visitava aos domingos e do gosto por livros e chá quente nas tardes frias. A conversa, que começou por acaso, estendeu-se por quase 40 minutos. Eles falaram de coisas simples, do clima, das ruas antigas da cidade, de lembranças da juventude, até de músicas que marcaram suas vidas. Quando desligaram, Helena ficou sentada na poltrona por alguns minutos, em silêncio, como se não quisesse perder o eco daquela voz que ainda parecia presente no ar. Havia sentido algo raro, leveza. Uma sensação de reencontro com uma parte de si mesma que já nem lembrava existir. No dia seguinte, o telefone não tocou. Ela tentou se ocupar, leu, regou as plantas, mas sempre com a lembrança daquela conversa rondando a mente. Estaria ele pensando também? Ou teria esquecido, voltado à sua rotina? 2 dias depois, novamente, o som metálico ecoou pela casa. Helena correu, quase tropeçando. Alô? Era ele. A voz reconhecível, carregada de simpatia e um toque de nervosismo. Acho que desta vez não errei o número. Helena. Será que posso dizer que liguei de propósito? O coração dela bateu mais forte. Helena ajeitou-se melhor na poltrona, tentando disfarçar o sorriso que escapava. Então, agora foi de propósito? Perguntou, divertida. Foi, confesso, respondeu Augusto, com naturalidade. Pensei que seria bom conversar de novo. Ela não sabia como reagir. O coração, que há tanto tempo se mantinha sereno, parecia ter acordado de um longo sono. Bom, não tenho recebido muitas ligações ultimamente, então não vou reclamar. Eles riram juntos, e a conversa se desenrolou outra vez. Desta vez, não falaram só de amenidades.
Augusto contou que ficará viúvo há 6 anos. Os filhos moravam longe, cada um em uma ponta do país. A solidão o visitava com frequência, apesar de ele tentar se ocupar com caminhadas, leitura de jornais e partidas de xadrez com vizinhos. Sabe, Helena, disse ele, num tom mais reflexivo, às vezes penso que a vida nos dá uns sustos para nos acordar. Eu, por exemplo, não estava acostumado a ligar errado. Mas se não tivesse feito isso, não teria te conhecido. Helena sentiu um arrepio doce percorrer-lhe os ombros. Nunca tinha pensado nisso. Talvez nada seja tão por acaso assim. As horas se passaram sem que percebessem. Quando desligaram, já era noite. Helena, que normalmente dormia cedo, ficou deitada olhando o teto, revivendo cada palavra. Nos dias seguintes, a rotina mudou. As tardes silenciosas agora eram preenchidas pela expectativa. Será que ele ligaria? E quando o telefone tocava, a voz dele se tornava a trilha sonora mais esperada. Helena, posso te confessar uma coisa? Disse Augusto numa dessas conversas. Claro. Você tem sido a melhor parte do meu dia. Ela ficou sem palavras. Havia tanto tempo que não ouvia algo parecido, que quase esqueceu como reagir. Augusto, não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas continue atendendo quando eu ligar. O pedido era simples, mas carregava um peso de ternura que aqueceu o coração dela. Naquela noite, Helena percebeu algo novo dentro de si. A vontade de se arrumar melhor, de preparar um chá com mais cuidado, de olhar-se no espelho com outros olhos. O telefone, antes esquecido, agora era uma ponte para algo que ela nem sabia que ainda desejava. A chance de sentir-se viva, lembrada, querida. E assim, de um engano, nasceu um hábito. Um hábito que parecia prometer muito mais do que simples conversas. As conversas entre Helena e Augusto tornaram-se quase diárias. Não havia uma rotina marcada, mas sempre que o telefone tocava, o coração dela disparava. Era como se aquele som anunciasse não apenas uma ligação, mas a lembrança de que ainda havia alguém disposto a ouvir sua voz. Numa dessas tardes, após falarem de livros e filmes antigos, Augusto perguntou de repente: Helena, você acredita em destino? Ela hesitou. Acredito, mas confesso que já tive minhas dúvidas. Quando perdi meu marido, pensei que o destino tivesse sido cruel demais. Do outro lado da linha, ele respirou fundo. Entendo. Eu também passei por isso. Quando minha esposa se foi, jurei que nunca mais iria me abrir para ninguém. Achei que a vida já tinha acabado para mim nesse sentido. Houve um silêncio delicado entre os dois, como se compartilhassem uma dor que só quem viveu poderia entender. Helena apertou o telefone contra o ouvido, como se quisesse atravessar a distância e confortá-lo. Mas aqui estamos nós, disse ela, suavemente. 2 sobreviventes. Ele riu de leve, um riso carregado de melancolia e esperança ao mesmo tempo. Sim, e, de repente, conversando como se fossemos velhos amigos. Helena percebeu que estava sorrindo. Talvez seja isso que somos, Augusto, 2 amigos que o acaso resolveu apresentar tarde demais. Ou, talvez cedo ainda. As palavras ficaram suspensas no ar. Augusto não respondeu de imediato, mas ela pôde ouvir a respiração dele, firme, presente, como se aquele silêncio fosse mais eloquente do que qualquer frase. Pouco a pouco, passaram a compartilhar segredos, as saudades, as pequenas alegrias escondidas no dia a dia, as dores que raramente confessavam até mesmo aos filhos. Helena contou do medo de envelhecer sozinha. Augusto falou da sensação de entrar em casa e ser recebido apenas pelo eco dos próprios passos. Essas trocas criaram uma intimidade inesperada. Já não eram apenas conversas para passar o tempo, eram encontros de almas, mesmo que separados por quilômetros. Naquela noite, ao desligar, Helena encostou a testa no aparelho e sussurrou para si mesma. Será possível que o amor reapareça assim? O tempo passava diferente desde que as ligações de Augusto haviam se tornado rotina. Helena acordava mais cedo, regava as plantas com mais cuidado e até arrumava a sala como se estivesse esperando uma visita. Era estranho. Um simples telefonema parecia movimentar toda a sua vida. Naquela tarde, a conversa tomou outro rumo. Helena, começou Augusto, com voz hesitante, você já pensou em nos encontrarmos pessoalmente? O coração dela disparou. Segurou firme o fone, tentando manter a calma. Encontrar? Você quer dizer, sair juntos? Ele riu, nervoso. Sim, nada complicado. Talvez um café, um passeio no parque. Eu sei que pode parecer precipitado, mas depois de tantas conversas, sinto como se já a conhecesse há muito tempo.
Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Fazia anos que ninguém a convidava para algo assim. Uma mistura de receio e esperança tomou conta dela. E se fosse arriscado? E se tudo não passasse de uma ilusão criada pela solidão? Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dela que pedia para dizer sim. Acho que pode ser uma boa ideia, respondeu, enfim, com um sorriso tímido que ninguém além dela mesma podia ver. Do outro lado, Augusto suspirou aliviado. Que bom! Prometo que será simples, só uma tarde agradável. Não quero apressar nada. Eles combinaram de se encontrar no sábado seguinte, em uma cafeteria charmosa no centro da cidade. Helena passou o resto da semana em uma mistura de ansiedade e empolgação. Voltou a experimentar vestidos guardados no armário, cuidou dos cabelos com mais atenção e até comprou um perfume novo. No dia marcado, levantou-se cedo, como uma jovem prestes a viver o primeiro encontro da vida. A cada minuto, a expectativa crescia. E, pela primeira vez em muitos anos, Helena se sentia novamente viva, como se tivesse algo pelo que esperar com o coração pulsando forte. Quando chegou à cafeteria, olhou em volta e o viu sentado em uma mesa próxima à janela. Cabelos grisalhos bem penteados, óculos discretos, uma camisa azul que combinava com a serenidade do seu olhar. Augusto se levantou, e o sorriso dele iluminou o espaço entre os dois. Helena? Perguntou, estendendo a mão. E naquele gesto simples, o acaso deixava de ser apenas um engano de telefone para transformar-se em destino. Helena respirou fundo antes de dar os passos em direção à mesa. Cada movimento parecia desacelerado, como se o tempo quisesse prolongar aquele instante. Augusto levantou-se e, em um gesto delicado, segurou a mão dela. Que bom finalmente conhecê-la pessoalmente, disse, com a voz firme, mas os olhos brilhando de nervosismo. Helena sorriu, sentindo as próprias mãos tremerem levemente. Eu também. Parece estranho, mas é como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Sentaram-se. O garçom trouxe o cardápio, mas os dois demoraram a escolher. Estavam mais ocupados em observar um ao outro, como se cada detalhe fosse uma revelação. Helena notou as rugas suaves no rosto dele, marcas de histórias vividas, e achou bonito. Augusto percebeu o cuidado dela em se arrumar, o vestido discreto, o cabelo preso com elegância. Depois de pedirem cafés e um pedaço de bolo de laranja, a conversa começou tímida, mas logo ganhou a mesma fluidez das ligações. Riram de coincidências, lembraram músicas antigas e até se permitiram confidências. Helena, vou confessar uma coisa, disse Augusto, inclinando-se um pouco para a frente. Quando percebi que estava ansioso para esse encontro, senti algo que não sentia há muito tempo. Medo. Medo de não estar preparado para recomeçar. Ela o olhou com ternura. Eu também senti esse medo. Mas às vezes, o que mais precisamos é exatamente o que mais tememos. Houve um instante de silêncio confortável, interrompido apenas pelo burburinho do café ao redor. Era como se, naquele pequeno espaço, só existissem os dois. Quando terminaram, Augusto ofereceu-se para acompanhá-la até em casa. No caminho, caminharam devagar, lado a lado, como se cada passo fosse uma descoberta. Ao chegarem em frente ao portão, ele hesitou, mas por fim disse: Posso te ligar amanhã? Helena sorriu, e seus olhos brilharam como há muito não acontecia. Se não ligar, vou sentir falta. Augusto riu, aliviado. E, antes de se despedirem, ele segurou a mão dela mais uma vez, como quem promete sem palavras que aquele seria apenas o começo. Naquela noite, ao deitar-se, Helena percebeu que algo dentro dela havia mudado. O vazio parecia menor, a vida mais colorida. E uma pergunta ecoava em seu coração: seria possível que o amor tivesse realmente reaparecido? No dia seguinte, Helena acordou cedo. O sol entrava pela janela, iluminando a casa com uma claridade suave. Era domingo, dia em que normalmente ela se dedicava às tarefas domésticas e à visita rápida dos filhos, mas havia algo diferente em seu peito: a expectativa do telefonema. Arrumou a casa, preparou um bolo simples de fubá e, enquanto o cheiro doce se espalhava, a cada minuto olhava para o telefone como se ele fosse um elo mágico. Quando finalmente tocou, o coração dela quase saltou do peito. Alô? Disse, tentando disfarçar a pressa. Bom dia, Helena. Dormiu bem? A voz de Augusto veio calma, mas carregada de afeto. Conversaram sobre o encontro do dia anterior, rindo dos detalhes. A demora para escolher o café, o bolo de laranja que parecia mais doce do que o normal, a maneira como ambos ficaram nervosos no início. Era como reviver o momento, saboreá-lo novamente.
Depois daquela ligação, veio outra, e mais outra. Em pouco tempo, criar um espaço um para o outro tornou-se natural. Não era apenas um hábito, era quase uma necessidade. Augusto começou a ligar de manhã, apenas para desejar um bom dia. Helena, por sua vez, esperava a tarde para ouvir a voz dele mais longa, mais cheia de histórias. Quando se passavam algumas horas sem ligação, ela sentia uma falta que doía, como se algo essencial estivesse ausente. Certa tarde, Augusto confidenciou: Helena, você trouxe luz para meus dias. Antes, eu acordava sem ânimo, sem motivo para sair da cama. Agora, sinto como se cada conversa fosse um presente. Ela se emocionou, mas respondeu com doçura. E você me devolveu a sensação de ser lembrada, de ser importante para alguém. Fazia muito tempo que não me sentia assim. Essas palavras criaram um laço ainda mais forte. Já não era apenas amizade, tampouco apenas companhia. Era algo que crescia silenciosamente, transformando-se em uma ternura que beirava o amor. Numa das ligações, Augusto arriscou: Helena, posso te ver de novo neste fim de semana? O sorriso dela foi imediato, mesmo que ele não pudesse ver. Eu adoraria. E, sem perceber, a vida de ambos começava a ser reorganizada em torno de uma nova rotina. A rotina de esperas, encontros e sentimentos que voltavam a florescer. O segundo encontro aconteceu em uma tarde ensolarada. Helena chegou à cafeteria com um vestido leve e um sorriso que não conseguia disfarçar. Augusto a esperava sentado à mesma mesa perto da janela, o olhar iluminado pela expectativa. Olá, Helena, disse ele, levantando-se para cumprimentá-la. Que bom te ver novamente. Eu que digo mesmo, respondeu ela, sentindo o coração disparar. Dessa vez, o café foi apenas o pretexto. Conversaram sobre música, lembranças de infância e lugares que ambos sempre sonharam conhecer. Descobriram afinidades inesperadas, o gosto pelos mesmos autores, o amor por jardins antigos e a paixão por filmes clássicos. Cada descoberta criava uma sensação de cumplicidade, como se tivessem vivido vidas paralelas que, finalmente, se encontravam. Sabe, Helena, disse Augusto, pensativo, é curioso como a vida nos coloca em caminhos tortuosos, mas no fim, nos direciona exatamente para quem precisamos encontrar. Ela assentiu, emocionada. Às vezes, eu penso que tudo isso foi um acaso. Mas talvez não exista acaso. Talvez seja só destino. Riram juntos, mas havia uma seriedade no olhar de ambos. O que começou como conversas por engano, agora tinha se transformado em algo que nenhum dos dois esperava. A sensação de que a vida podia surpreender, mesmo após anos de solidão e rotina. Após o café, caminharam pelo parque próximo, conversando sobre os netos, sobre a cidade e sobre pequenas aventuras da juventude. Augusto contou sobre viagens que nunca fez, Helena, sobre livros que escreveu mentalmente e histórias que inventava para se distrair. Cada palavra parecia aproximá-los mais, como se fossem peças de um mesmo quebra-cabeça. Antes de se despedirem, Augusto segurou a mão dela. Helena, você acha que é cedo para dizer que sinto algo especial por você? Ela sorriu, sentindo uma onda de ternura e esperança. Eu também sinto, Augusto. E, se for cedo, então que seja cedo para nós dois. Naquele instante, o parque pareceu mais vivo, as cores mais vibrantes, e a sensação de reencontro se tornou concreta. Não era apenas amizade, era algo que ambos reconheciam como o início de um novo capítulo em suas vidas. Helena voltou para casa com o coração leve e os olhos brilhando. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que a idade não era barreira para um recomeço, nem para a possibilidade de amar novamente. Depois daquele encontro no parque, Helena percebeu que sua vida havia mudado de forma sutil, mas profunda. O simples som do telefone não era mais apenas um toque, era promessa de risos, confidências e sentimentos que, aos poucos, preenchiam a solidão que a acompanhava há anos. Nos dias seguintes, as ligações tornaram-se ainda mais frequentes. Augusto falava de pequenas coisas do dia a dia. A caminhada pelo bairro, o jornal que lia, o café que preparava pela manhã. Helena compartilhava detalhes das plantas que cresciam em seu jardim, das receitas que testava e das memórias que surgiam ao folhear livros antigos. Sabe, Helena, disse ele em uma tarde, eu nunca imaginei que um engano pudesse mudar tanto a minha vida. Ela sorriu, sentindo uma pontada de emoção. Eu também não. É como se o destino tivesse decidido nos dar uma segunda chance, mesmo que tardia. A cada conversa, sentiam-se mais próximos. Augusto começou a se abrir sobre seus medos e arrependimentos, e Helena encontrou nele não apenas um companheiro,
mas também alguém que compreendia a complexidade de recomeçar na maturidade. Então, um dia, ele propôs algo diferente. Que tal um passeio no final de semana, fora da cidade? Um lugar tranquilo, onde possamos conversar sem pressa. Helena hesitou por um instante. Era uma oportunidade de dar mais um passo, mas também havia receio. E se não funcionasse? E se a expectativa fosse grande demais? Mas a curiosidade e o desejo de estar com ele falaram mais alto. Aceito, respondeu, com o coração batendo acelerado. Eles marcaram para sábado, cedo, um destino simples, um vilarejo próximo, com ruas de pedra, cafés charmosos e um parque às margens do rio. Helena passou a semana preparando-se, mas não apenas externamente. Sentia-se preparando para o que quer que fosse nascer dali, para permitir que a vida lhe desse uma nova chance. Na manhã do sábado, ao olhar para o espelho, percebeu algo. Não era apenas um passeio, era um recomeço. Um reencontro com sentimentos que julgava esquecidos, e com a possibilidade de escrever um novo capítulo em sua história. Ao encontrar Augusto na porta de casa, novamente o sorriso dele iluminou tudo. Era um sorriso que dizia mais do que palavras, que prometia cuidado, amizade e, quem sabe, amor. E assim, os dois partiram juntos, lado a lado, prontos para descobrir o que ainda poderia florescer, mesmo depois de tantas voltas que a vida dava. O vilarejo que Helena e Augusto visitaram parecia ter saído de um livro antigo. Ruas de pedra, cafés acolhedores e árvores alinhadas à beira do rio criavam uma atmosfera tranquila, perfeita para uma escapada da rotina. Helena sentiu-se renovada assim que desceu do carro, o ar fresco envolvendo-a como um abraço suave. Este lugar é encantador, disse ela, sorrindo para Augusto. Pensei que você iria gostar, respondeu ele, observando cada reação dela com cuidado e ternura. Aqui podemos simplesmente ser nós mesmos. Passearam lentamente, conversando sobre o passado e compartilhando memórias que até então eram apenas lembranças privadas. Helena falou de sua juventude, dos sonhos que havia deixado de lado e dos medos que a acompanharam depois da perda do marido. Augusto contou histórias de sua própria vida, de oportunidades perdidas e de momentos que guardava no coração. Havia risadas, olhares cúmplices, e momentos silenciosos em que apenas contemplavam o rio correndo tranquilo. A cada passo, sentiam que aquela viagem não era apenas uma pausa, mas uma ponte para algo maior, algo que não haviam sentido há muito tempo, a possibilidade de amar novamente. No café da tarde, Helena se permitiu observar Augusto de perto. O modo como ele gesticulava ao falar, o cuidado com que pedirá para ela experimentar a torta da casa, a gentileza em cada atitude, tudo revelava uma alma sensível, pronta para se conectar de maneira verdadeira. Sabe, Helena, disse ele, olhando para o horizonte, esses momentos me fazem acreditar que não é tarde para ser feliz, que podemos sim ter novas oportunidades, mesmo depois de tantos anos. Ela sorriu, sentindo uma emoção profunda. Augusto, eu também sinto isso. Acho que a vida nos trouxe até aqui para que aprendêssemos a valorizar cada instante, cada pequena alegria. No final da tarde, sentaram-se à beira do rio, deixando que o silêncio falasse por eles. O sol baixava lentamente, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. Augusto segurou a mão dela, com delicadeza, e Helena sentiu que aquele toque carregava mais significado do que qualquer palavra. Naquele fim de semana, não houve pressa, nem necessidade de apressar sentimentos. Apenas a certeza de que algo novo florescia, lentamente, como a primavera depois de um inverno longo e silencioso. Ao retornarem para casa, ambos sentiram que aquele passeio havia marcado o início de um capítulo que mudaria suas vidas, lembrando-lhes que a idade não define a capacidade de recomeçar e de amar de novo. Depois do fim de semana, Helena e Augusto voltaram para suas rotinas, mas nada parecia igual. O reencontro e os momentos compartilhados haviam deixado uma marca profunda, um calor que persistia mesmo nos dias mais frios e silenciosos. No entanto, junto à felicidade, surgiu um medo silencioso. Helena, ao se deitar à noite, pensava, e se for cedo demais? E se essa emoção se perder rápido? Augusto, do outro lado, também sentia receio, e se ela decidir que não vale a pena arriscar novamente? Foi numa tarde de terça-feira, durante uma ligação, que Augusto resolveu colocar suas dúvidas para fora. Helena, confesso que tenho medo, disse, a voz carregada de sinceridade. Medo de perder você ou de magoar você. Ela sentiu um aperto no peito, mas respondeu com calma. Augusto, eu também sinto medo. Mas percebi que medo é parte do que nos torna humanos. Se deixarmos o medo nos dominar, talvez nunca nos permitamos a felicidade. Ele suspirou,
sentindo-se reconfortado. Você sempre encontra as palavras certas. E você sempre encontra o jeito de me surpreender, disse Helena, sorrindo. Decidiram, então, não deixar que o medo os afastasse. Cada ligação, cada encontro, tornou-se um passo consciente para se conhecerem melhor, respeitando os limites e as expectativas um do outro. Nos dias seguintes, as conversas aprofundaram-se. Augusto começou a compartilhar sonhos antigos, viagens que ainda queria fazer e experiências que carregava na memória. Helena, por sua vez, dividia desejos simples: visitar lugares que amava na juventude, reencontrar amigos antigos, sentir-se novamente viva. O vínculo cresceu, tornando-se mais sólido a cada dia. Mas não era apenas sobre falar ou rir juntos, era sobre confiança, cuidado e respeito. E, ao mesmo tempo, um sentimento silencioso e crescente se infiltrava nos corações de ambos. Uma ternura que já não era amizade, mas ainda não se atrevia a ser chamada de amor. Numa dessas ligações, Augusto arriscou algo ousado. Helena, você se sentiria confortável em passar mais tempo comigo, talvez alguns dias? Ela sorriu, sabendo que aquela pergunta carregava mais do que simples logística. Eu me sentiria muito confortável. Quero viver isso com você, passo a passo, sem pressa, mas com coragem. E assim, o medo começou a dar lugar à confiança, preparando-os para novos encontros que, aos poucos, transformariam cada dia em um capítulo mais intenso e emocionante de suas vidas. Com o passar das semanas, Helena e Augusto perceberam que o amor, quando nasce na maturidade, se manifesta de formas sutis, quase imperceptíveis, mas profundamente significativas. Não eram mais apenas conversas ao telefone ou encontros ocasionais. Eram pequenos gestos que falavam por eles. Helena adorava receber mensagens inesperadas de Augusto, apenas para saber se ela estava bem ou para lembrá-la de algo que a faria sorrir. Ele, por sua vez, sentia-se aquecido ao encontrar pequenos bilhetes que Helena deixava em sua mesa ou fotos de momentos que queria compartilhar. Cada gesto, por mais simples que fosse, carregava cuidado, atenção e afeto genuíno. Numa tarde chuvosa, Augusto telefonou. Helena, você está em casa? Sim, estou olhando a chuva pela janela, respondeu ela. Que tal tomarmos um chá juntos, por telefone mesmo? Eu faço o meu aqui e você prepara o seu aí. Riram da ideia, mas fizeram exatamente aquilo. Cada gole de chá parecia aquecer não apenas o corpo, mas também o coração. A conversa fluiu naturalmente, passando por lembranças da juventude, sonhos esquecidos e desejos de pequenas aventuras futuras. Em outro dia, Helena recebeu um envelope simples pelo correio. Dentro, havia um cartão escrito à mão por Augusto. Para a senhora que trouxe luz aos meus dias cinzentos. Obrigado por me ensinar a sentir novamente. Ela segurou o cartão contra o peito, emocionada. Ele está se tornando mais do que eu jamais imaginei, murmurou para si mesma. As visitas tornaram-se frequentes, mas sempre respeitando os limites de ambos. Passeavam pelo bairro, sentavam em cafés, compartilhavam livros e músicas. Cada encontro era uma dança delicada entre o passado e o presente, entre a segurança da amizade e a intensidade do sentimento que crescia silenciosamente. Helena percebeu que aquele amor não precisava de pressa. Cada sorriso, cada toque, cada palavra falada ou escrita, era suficiente para fortalecer o vínculo. E, mesmo nos dias de silêncio ou de distância, havia certeza reconfortante de que pertenciam um ao outro de uma forma única e madura. Naquele período, uma frase tornou-se repetida entre eles. Não importa o tempo que passou. Importa que ainda podemos sentir. E, assim, cada pequeno gesto consolidava um sentimento que se transformava em esperança, ternura e, inevitavelmente, em amor. Com o vínculo crescendo a cada dia, Augusto fez um convite que faria Helena se sentir mais viva do que nunca. Helena, que tal fazermos uma pequena viagem juntos? Nada muito longe. Apenas um fim de semana em uma cidade próxima. Podemos aproveitar para caminhar, conhecer cafés e nos perdermos nas ruas como se fossemos jovens novamente. Helena sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. Viagens assim, com alguém tão especial, eram inéditas. Mas algo dentro dela dizia que era o momento certo. Aceito, Augusto. Será maravilhoso compartilhar esse tempo com você. Escolheram uma pequena cidade histórica, com ruas de pedra, praças antigas e lojas de artesanato. A viagem, marcada para uma sexta-feira, parecia prometer uma experiência simples, mas cheia de significados. No caminho, conversaram sobre músicas antigas, sobre os livros que estavam lendo e sobre lembranças que guardavam da juventude.
Cada história compartilhada aproximava-os ainda mais. Augusto dirigia com cuidado, enquanto Helena olhava pela janela, admirando a paisagem e sentindo uma alegria tranquila. Chegando à cidade, hospedaram-se em uma pousada charmosa. O quarto tinha uma janela ampla, de onde podiam ver a praça central e as luzes das lojas. Helena se sentiu como se estivesse em um filme antigo, daqueles que ela sempre sonhou assistir. Durante o fim de semana, passearam sem pressa. Foram a cafés, pequenas livrarias, parques e praças. Conversaram sobre os filhos, os netos, e riram de situações que pareciam triviais, mas que, naquele contexto, tinham um sabor especial. Cada gesto, desde segurar a mão até dividir um pedaço de bolo, era carregado de cuidado e carinho. Na última noite, sentaram-se à beira da praça, observando a lua refletida nas pedras molhadas da rua. Augusto segurou a mão dela, olhando profundamente nos olhos de Helena. Sabe, Helena, esses momentos me lembram que a vida pode nos surpreender, mesmo depois de tantos anos. Ela sorriu, sentindo a emoção subir como uma onda suave. Augusto, eu sinto mesmo. É como se cada passo que demos até aqui tivesse nos preparado para este momento. E, assim, naquela cidade tranquila e iluminada pela lua, Helena e Augusto compreenderam que, mesmo na maturidade, o amor podia surgir de forma inesperada, mas intensa e verdadeira. Após a viagem, Helena e Augusto voltaram para suas rotinas, mas algo havia mudado profundamente. A proximidade que experimentaram naquele fim de semana consolidaram um sentimento que já crescia silenciosamente: confiança. Agora, não eram apenas encontros ou telefonemas. Havia uma intimidade tranquila, construída dia após dia. Augusto começou a contar detalhes de sua vida que antes guardava, suas pequenas manias e sonhos que ainda queria realizar. Helena, por sua vez, compartilhava momentos do cotidiano, as pequenas vitórias e até frustrações que, ao falar com ele, pareciam mais leves. Numa tarde de quarta-feira, Augusto ligou com uma voz diferente, carregada de emoção. Helena, quero te contar algo que nunca disse a ninguém. Ela, curiosa, inclinou-se sobre o telefone. O que é, Augusto? Ele respirou fundo e começou. Sempre pensei que não encontraria mais alguém com quem pudesse sentir essa conexão. Mas você me mostrou que ainda é possível. Que mesmo depois de anos de solidão, a vida pode nos surpreender. Helena sorriu, emocionada. Augusto, você me faz sentir viva de novo. Cada conversa, cada encontro, me lembra que ainda posso amar e ser amada. A partir desse momento, os dois começaram a planejar mais encontros. Caminhavam juntos pelo bairro, almoçavam em cafés pequenos e passeavam por parques próximos, sempre respeitando os limites da idade e da rotina de cada um. Mas cada encontro era especial, carregado de significado e ternura. A confiança que florescia entre eles permitiu que conversassem sobre planos para o futuro. Não eram planos grandiosos, mas simples desejos: viajar juntos, conhecer novos lugares, visitar amigos e familiares, e, sobretudo, compartilhar a companhia um do outro. Helena percebeu que o medo inicial havia se dissipado, substituído por uma certeza doce. Augusto não estava ali apenas para preencher a solidão, mas para caminhar ao lado dela, como parceiro, amigo e amor. E Augusto, por sua vez, descobriu que a maturidade traz uma compreensão mais profunda do amor. Ele não precisa ser apressado, nem turbulento. Pode ser sereno, constante e reconfortante. Naquele dia, ao desligar o telefone, Helena sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma paz completa, misturada com a antecipação de tudo que ainda viveriam juntos. Com o tempo, Helena e Augusto perceberam que o amor na maturidade se manifesta mais nos gestos do que nas palavras. Cada encontro tornava-se uma oportunidade de demonstrar cuidado e atenção. Eles se conheciam profundamente, respeitando os limites um do outro, e ainda assim encontravam formas de surpreender e alegrar os dias. Numa tarde de sábado, decidiram cozinhar juntos. A cozinha de Helena, normalmente silenciosa, encheu-se de risos, aromas e conversas sobre receitas antigas e lembranças da infância. Augusto tentava seguir as instruções dela, muitas vezes errando as medidas, e Helena ria com cada pequeno desastre culinário. Você tem talento para criar caos na cozinha, disse Helena, rindo, enquanto ele derramava farinha sobre a bancada. E você tem talento para rir de mim, respondeu Augusto, sorrindo e limpando a bagunça com cuidado. Mais tarde, sentaram-se à mesa, provando a refeição improvisada e elogiando os esforços um do outro. Cada detalhe, desde segurar as mãos enquanto esperavam o bolo assar até trocar olhares cúmplices, fortalecia a cumplicidade entre eles.
Essa cumplicidade estendia-se para as conversas por telefone. Durante a semana, mesmo à distância, compartilhavam piadas internas, memórias engraçadas e pequenas confidências. Cada ligação, mesmo breve, lembrava que o outro estava presente de uma forma que ia além do físico. Em uma dessas conversas, Augusto disse: Helena, estou percebendo que nossas vidas se entrelaçaram de um jeito que eu não esperava. É como se cada passo que demos, mesmo separados, nos levasse exatamente para onde precisávamos estar. Ela concordou, emocionada. Augusto, é exatamente isso que sinto. É como se a vida tivesse esperado o momento certo para nos dar essa chance. Nos encontros, começaram a fazer pequenas tradições, caminhadas ao entardecer, cafés na mesma cafeteria, livros emprestados um ao outro. Cada gesto, simples e cotidiano, carregava a força de quem aprendeu que o amor verdadeiro não precisa de pressa ou dramatizações, mas de presença, cuidado e atenção aos detalhes. E assim, com cada gesto, cada conversa e cada risada compartilhada, a cumplicidade entre Helena e Augusto crescia, criando um vínculo sólido, reconfortante e cheio de ternura, como o amor que se descobre e floresce depois de anos de experiências, saudades e recomeços. A maturidade trouxe a Helena e Augusto não apenas o reencontro do amor, mas também a oportunidade de redescobrir pequenas paixões esquecidas. Cada dia juntos parecia abrir uma janela para novas experiências e memórias guardadas no fundo do coração. Numa tarde ensolarada, Augusto sugeriu: que tal fazermos uma caminhada por aquele parque que visitávamos na juventude? Seria maravilhoso, respondeu Helena, empolgada. Enquanto caminhavam lado a lado, relembraram histórias da adolescência, músicas que marcaram suas vidas e livros que ambos tinham amado. Cada detalhe compartilhado parecia criar uma ponte entre o passado e o presente, tornando o vínculo ainda mais profundo. Durante a semana, Augusto apresentou Helena novos hobbies que ele havia descoberto recentemente: jardinagem e fotografia. Ela, por sua vez, convidou-o para sessões de pintura em aquarela, uma atividade que sempre quis experimentar, mas nunca encontrou tempo. Entre pinceladas e cliques, risadas e pequenas discussões sobre técnicas, descobriram que cada experiência compartilhada fortalecia não apenas a amizade, mas o amor que crescia silenciosamente. Augusto, nunca imaginei que eu pudesse sentir tanta alegria apenas aprendendo coisas simples, disse Helena, segurando uma aquarela recém-pintada. Eu também, Helena. Acho que é isso que faz a vida ser tão surpreendente. Mesmo depois de tantos anos, ainda podemos descobrir, criar e nos apaixonar pelas pequenas coisas, respondeu ele, sorrindo com ternura. As semanas passaram entre encontros, risos e conversas que duravam horas. Cada ligação por telefone era guardada ansiosamente, e cada momento juntos era vivido com intensidade, porque ambos compreenderam que o tempo, embora abundante, era precioso. Augusto começou a se sentir mais leve, mais esperançoso, enquanto Helena descobria uma sensação de plenitude que há muito não experimentava. A vida, que parecia ter se tornado monótona após anos de rotina e solidão, agora se transformava em uma aventura delicada, cheia de pequenas descobertas e grandes emoções. Ao final de cada dia, quando se despediam, havia sempre a sensação de que algo especial florescia entre eles. Um amor tranquilo, mas firme, que se construía com cuidado, paciência e a beleza de compartilhar experiências, mesmo simples, mas significativas. Naquela noite, Helena olhou pela janela do quarto, lembrando-se do toque da mão de Augusto durante a caminhada e do sorriso dele em cada pequena aventura. Sorriu, sabendo que a vida ainda podia surpreender e que, mesmo aos 60, havia muito amor para viver. A cada semana, Helena e Augusto sentiam que a vida lhes oferecia uma segunda chance, e começaram a sonhar juntos com pequenas aventuras futuras. Não eram planos grandiosos, mas simples desejos que pareciam ter o poder de iluminar cada dia. Visitar cidades históricas, conhecer exposições de arte, explorar parques naturais e, acima de tudo, compartilhar mais momentos a dois. Em uma tarde de domingo, sentados à sombra de uma árvore no parque, Augusto comentou: Sabe, Helena, tenho pensado muito sobre os próximos meses. Gostaria que fizéssemos uma pequena viagem pelo interior, visitando vilarejos, experimentando comidas típicas e simplesmente nos perdendo pelas ruas. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Augusto, eu adoraria. Parece perfeito. Podemos planejar com calma, mas estou ansiosa. Durante o planejamento, trocaram ideias sobre os lugares que gostariam de conhecer, os cafés que queriam visitar, e até pequenas curiosidades culturais de cada cidade. Cada detalhe discutido se transformava em expectativa, e cada expectativa em alegria antecipada. Além das viagens,
Começaram a pensar em projetos conjuntos, como cuidar de um jardim, fazer workshops de pintura e fotografia, e até criar um álbum de memórias, registrando cada momento especial que viviam. Helena percebeu que a vida compartilhada com Augusto não era apenas prazerosa, mas também enriquecedora, permitindo-lhes aprender, crescer e redescobrir paixões que julgavam esquecidas. Num desses momentos de conversa, Augusto segurou a mão dela, olhando nos olhos com ternura. Helena, nunca imaginei que, depois de tantos anos, eu pudesse sentir algo tão intenso, mas sereno ao mesmo tempo. Você trouxe luz à minha vida, e eu quero continuar caminhando com você, dia após dia. Ela sentiu uma emoção profunda. Augusto, sinto exatamente o mesmo. É como se tivéssemos esperado toda a vida por esse reencontro. A maturidade, que muitas vezes traz medo e cautela, agora mostrava sua face mais bonita. A capacidade de amar com paciência, de se entregar sem pressa e de valorizar cada instante vivido. E assim, os dois começaram a planejar o futuro com leveza e confiança, sabendo que cada pequeno sonho compartilhado fortalecia o vínculo que se transformava em algo sólido, bonito e verdadeiro. Naquele domingo, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo parque, Helena percebeu que a felicidade podia ser simples, silenciosa, mas profundamente intensa, e que a vida ainda tinha muito a oferecer, mesmo depois dos 60. Com o tempo, os encontros de Helena e Augusto tornaram-se ainda mais íntimos, carregados de ternura e pequenos gestos que falavam mais do que qualquer palavra. Cada toque de mão, cada olhar, cada sorriso compartilhado carregava a certeza de um sentimento profundo, maduro e silenciosamente intenso. Numa tarde de outono, após uma caminhada pelas ruas arborizadas da cidade, Augusto sugeriu sentarem-se em um banco próximo a uma pequena fonte. O lugar estava tranquilo. O som da água misturado ao vento que passava pelas folhas criava uma atmosfera quase mágica. Helena, disse ele, hesitante, mas firme, posso te abraçar? Ela sorriu, sentindo o coração acelerar. Claro, Augusto. Quando ele envolveu-a em um abraço, ela sentiu algo que há muito não experimentava. A segurança de estar ao lado de alguém que realmente se importava, que respeitava seu tempo e que compartilhava seus sonhos. O abraço parecia dizer tudo o que palavras não conseguiam. Carinho, cuidado, amor e a promessa de muitos dias felizes juntos. Ficaram ali por alguns minutos, apenas sentindo a presença um do outro. O mundo ao redor desapareceu, e o silêncio tornou-se confortável, cheio de significado. Helena percebeu que não precisava de grandes declarações ou gestos dramáticos. Aquele abraço simples carregava toda a intensidade de um amor maduro, construído com paciência e respeito. Após se separarem, continuaram a caminhar de mãos dadas. A cada passo, sentiam que estavam construindo algo sólido, que não se abalaria facilmente. Cada encontro se transformava em uma oportunidade de fortalecer a confiança, o afeto e a ternura entre eles. Naquela noite, Helena ligou para Augusto apenas para ouvir a voz dele, mesmo sem um motivo específico. Olá, Helena, disse ele, com um sorriso audível na voz. Está tudo bem? Sim, só queria ouvir você. E lembrar do abraço que nos demos hoje, respondeu ela, emocionada. Augusto suspirou, sentindo a mesma emoção. Eu também não consigo esquecer. É incrível como algo tão simples pode significar tanto. E assim, entre abraços, risos e conversas, Helena e Augusto perceberam que a vida, mesmo após tantas voltas e experiências, ainda podia surpreender. O amor podia reaparecer de forma inesperada, silenciosa e profunda, lembrando-lhes que nunca é tarde para se permitir sentir, viver e se entregar ao que faz o coração bater mais forte. Com o coração cada vez mais envolvido, Helena e Augusto começaram a perceber que o amor que sentiam já não cabia apenas em encontros casuais ou conversas ao telefone. Havia algo maior, um desejo silencioso de compartilhar não apenas momentos, mas a vida de forma mais completa. Numa tarde ensolarada, depois de caminharem pelo bairro e tomarem café em sua cafeteria favorita, Augusto segurou a mão de Helena e disse: Helena, quero te perguntar algo importante. Ela olhou para ele, sentindo um misto de expectativa e emoção. O que é, Augusto? Ele respirou fundo e continuou. Você aceita ser minha companheira de vida? Não apenas nos encontros e passeios, mas em cada passo que ainda nos resta. O coração de Helena disparou. Palavras e lágrimas se misturaram, mas ela conseguiu responder com firmeza. Sim, Augusto. Aceito. Houve um silêncio carregado de significado. Não era apenas uma promessa de amor, mas o reconhecimento de tudo que viveram, das dores do passado, das perdas, das saudades e da alegria de finalmente se reencontrarem.
Era um passo consciente, baseado na confiança, respeito e na certeza de que a vida ainda podia surpreender, mesmo depois dos 60. Eles se abraçaram longamente, sentindo que aquele gesto selava algo muito mais profundo do que qualquer palavra poderia expressar. A sensação de pertencimento e cumplicidade era palpável, e ambos perceberam que a solidão que os acompanhará por tantos anos finalmente cedia espaço para um amor maduro e seguro. Nos dias seguintes, começaram a planejar mais momentos juntos, pequenos passeios, viagens curtas e até atividades que nunca tinham experimentado, sempre compartilhando risos, histórias e aprendizados. Cada gesto era um lembrete de que o amor pode surgir de formas inesperadas e que a maturidade traz consigo a capacidade de apreciar cada detalhe. Helena, ao retornar para casa naquela tarde, sentiu-se leve, alegre e cheia de esperança. Sabia que aquela decisão não era apenas sobre o presente, mas sobre o futuro, sobre a oportunidade de construir dias repletos de carinho, respeito e cumplicidade com alguém que finalmente compreendia sua essência. E Augusto, do outro lado, refletia sobre a sorte do acaso que os uniu, sobre o telefone que tocou por engano e sobre como, às vezes, a vida nos dá segundas chances que valem cada minuto de espera e cada passo dado com coragem. Os meses passaram, e Helena e Augusto construíram uma rotina delicada e feliz. Não era uma vida marcada por grandes acontecimentos ou aventuras extraordinárias, mas sim por momentos simples que carregavam profundidade. Caminhadas ao entardecer, cafés juntos, conversas por telefone que se prolongavam por horas e abraços que diziam mais do que palavras. O amor deles, nascido de um engano de telefone, tornou-se sólido e constante. Cada dia era uma oportunidade de redescobrir o outro, de aprender e de compartilhar experiências que, por anos, haviam sido vividas sozinhos. A maturidade trouxe a consciência de que o verdadeiro amor não precisa ser apressado, dramático ou grandioso. Ele floresce na paciência, no cuidado e na atenção aos detalhes da vida cotidiana. Numa manhã de primavera, enquanto arrumavam juntos o jardim de Helena, ele segurou a mão dela e disse: "Sabe, Helena, jamais imaginei que um simples toque de telefone pudesse mudar tanto minha vida. Mas você chegou e me mostrou que nunca é tarde para sentir, para amar e para recomeçar." Ela sorriu, sentindo uma emoção profunda. "Augusto, você trouxe de volta a alegria aos meus dias. Sinto que cada momento ao seu lado me faz viver plenamente, como se tivesse descoberto a beleza da vida novamente." O vínculo deles, construído aos poucos, mostrava-se agora firme e seguro. Não havia pressa, nem necessidade de provar nada a ninguém. Havia apenas a certeza de que pertenciam um ao outro de maneira genuína, respeitosa e cheia de ternura. Decidiram então planejar juntos pequenas viagens, visitas a amigos e familiares, momentos de lazer e até projetos que antes pareciam impossíveis. Um álbum de memórias, oficinas de arte e fotografia, e até pequenas aventuras que sempre sonharam viver. Tudo isso com a serenidade de quem sabe que a vida ainda tem muito a oferecer, mesmo depois dos 60. Naquela noite, ao deitar-se, Helena fechou os olhos e sorriu. Sentiu-se grata por aquele engano que se transformou em destino, por cada ligação, cada encontro e cada gesto que os aproximou. Augusto, do outro lado da linha, também sorria, consciente de que havia encontrado algo raro. Um amor maduro, verdadeiro, que renasceu quando menos esperavam. E assim, o que começou como um telefone tocado por engano se transformou em um amor que floresceu com paciência, cuidado e ternura, provando que nunca é tarde para recomeçar, sentir e amar de novo. O acaso os uniu, mas foram a coragem, a confiança e a entrega mútua que fizeram daquele reencontro uma história eterna de amor, esperança e segundas chances.